Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante. Dando continuidade ao conteúdo do primeiro ano do ensino médio do PET, Plano de Estudo do Doutorado de Minas Gerais, vamos falar hoje sobre o modelo atômico de Thomson. É o segundo modelo aí que a gente estuda, né, por ter sido baseado em evidências científicas. É importante dizer que Thomson e Dalton, eles viviam na mesma época, né? Então, os experimentos dos dois foram realizados mais ou menos ao mesmo tempo. Tanto é que o tempo de diferença entre um postulado, o de Dalton e o de Thomson, ele é muito pequeno. Então, eles estavam trabalhando em países diferentes, com experimentos diferentes, mas mais ou menos na mesma época ali. Então, eles tinham ideias diferentes realmente de como era o átomo. Então vamos lá. Como o modelo atômico de Thomson foi baseado em evidências científicas, vamos começar então falando sobre o experimento de Thomson, né? Ele utilizava o tubo de raios catódicos, esse era o experimento dele, né? Ele preenchia esse tubo aí fechado, que era de vidro, né? Fechado tal, com determinados tipos de gases e ele passava uma corrente elétrica pelas extremidades desse tubo, do cátodo para o ânodo. E ele percebeu que começava a sair um feixe de luz desse cátodo. E aí ele começou a investigar agora esse feixe de luz de algumas formas diferentes. Por exemplo, com um objeto dentro desse tubo, ele percebeu que a sombra projetada era exatamente igual. Então, uma das evidências que ele percebeu é que ele se propaga em linha reta, os raios catódicos, ok? E aí ele fez outra experiência e ele percebeu que tem massa. Como que foi essa experiência? Ele colocou, se não me engano, uma roldana, né, livre, e ele percebeu que esse feixe de luz, esse feixe de raios catódicos, ele tem massa porque essa roldana ela se movimentou dentro dos raios catódicos, do tubo, perdão. E por último, ele percebeu que tem carga negativa. Aí que é o grande ponto do modelo atômico de Thomson. Como que ele fez isso? Olha, essa imagem mostra como que foi realizado, né? Então a gente tem o feixe de luz saindo do cátodo, indo em linha reta, né? Mas ele colocou ímãs, colocou uma carga negativa e uma carga positiva. Ele percebeu que a carga positiva, né, ela atraía mais os raios catódicos. Então eles não se propagavam em linha reta mais. Eles eram desviados, eles eram atraídos pela carga positiva. Então eles tiveram essa diferença ali. E ele percebeu que tem carga negativa. E aí, para explicar isso, ele sugeriu que o átomo não era mais uma esfera maciça e indivisível, principalmente. Ele percebeu que o átomo tinha sim partículas menores que possuíam cargas negativas. Então, para explicar os fenômenos que ele percebeu, ele propôs um novo modelo de átomo, formado então como se fosse uma pasta positiva recheada pelos elétrons. Esses termos colocados ali é mais para a gente entender melhor, tá, gente? Não foi a forma que ele apresentou. Então, cargas opostas não se atraem. Então, para que o átomo tivesse carga negativa, como ele conseguiu perceber pelo feixe de raios catódicos, ele precisava ter também carga positiva. E que carga positiva seria essa? Seria como se fosse uma massa. E essa massa, né, essa massa de cargas positivas com cargas negativas seria neutra. Então, o átomo seria eletricamente neutro. Esse modelo dele, posteriormente também, assim como o modelo de Dalton, também ganhou um apelido. Na Europa era muito comum a ideia de pudim de passas. Eles faziam pudins e colocavam uvas passas, pelo que eu sei. E aí era essa massa, né, cheio de bolinhas. Pra gente aqui do Ocidente, né, a gente não tem essa ideia tão consolidada de pudim de passas. Eu nunca comi um pudim de passas. Então muitas vezes a gente costuma dizer também que é o modelo panetone. Então é uma massa, né, que é a massa do pão, do panetone. Essa massa seria de carga positiva e os cristais, né, as frutas cristalizadas ali, seriam de carga negativa. E eles estariam tanto dentro assim quanto aparecendo nessa massa, beleza?
E aí o modelo atômico de Thomson explica algumas coisas. Por exemplo, a eletrização por atrito. Então, quando você passa a régua na cabeça e coloca perto de papéis, assim, picadinhos, eles não são atraídos. Isso se chama eletrização por atrito. E esse atrito, ele consegue explicar com o modelo de Thomson. Porque essas cargas, elas são separadas, deixando algumas partes, como a régua, mais negativas, né? E as cargas positivas ali do papel seriam atraídos. Com o modelo atômico de Thomson, a corrente agora também é vista como um fluxo de elétrons. Então, os elétrons estão se movimentando para realizar funções, como, por exemplo, ligar um ventilador, essas coisas. Então, são elétrons que movimentam-se na corrente elétrica. Outra explicação que também é dada pelo modelo atômico de Thomson é a formação de íons positivos e negativos. Íons são átomos que ganharam ou perderam elétrons. A gente vai estudar isso mais para frente também. Então, se eles tivessem mais elétrons, ele teria mais cargas negativas e seria então um íon negativo. Lembrando que os elétrons todos têm carga negativa. E se ele faltasse, né, se ele tivesse perdido um ou mais elétrons, ele seria um íon positivo. A gente vai ver também nomenclaturas mais para frente. Tal. Outro ponto que o modelo atômico de Thomson explica são as descargas elétricas em gases, quando os elétrons são arrancados de seus átomos, como na ampola de Crookes, que foi o experimento que ele fez. Né? Ele colocava na ampola de Crookes, que era o tubo de raios catódicos, alguns tipos de gases, como hélio. Eu não lembro quais outros ele utilizou, mas o hélio tenho quase certeza. E aí ele percebeu que esses elétrons eram arrancados desses gases por conta da corrente elétrica. Acho legal dizer também que o Thomson ele era um professor, assim, um orientador. Então ele não trabalhou sozinho. A ampola foi feita, por exemplo, pelo cientista Crookes. Teve alguns outros cientistas envolvidos, mas como o Thomson era o autor principal, né, o orientador de todos, assim, esse modelo atômico levou o nome dele. Vocês lembram que eu disse que todo modelo tem uma limitação? Uma não, até mais, né? Então vamos falar agora sobre as limitações do modelo atômico de Thomson. Ele propôs que o átomo apresentava uma estabilidade em relação à distribuição uniforme dos elétrons, o que poderia ser modificado por influência de energia. Porém, a física clássica, com base no eletromagnetismo, não permite a existência de um sistema estável pautado apenas na repulsão entre as partículas de mesma carga. Outras limitações ali do modelo, né? Para ele, né, nesse modelo atômico, os elétrons estavam distribuídos uniformemente nos átomos, mas eles têm a capacidade de se deslocar de forma acelerada e por isso devem emitir radiação eletromagnética. Mas a gente não nessa época não era percebido essa radiação eletromagnética, né? Então essa era uma limitação do modelo, porque os elétrons eles se movimentam e nesse modelo eles estavam distribuídos uniforme. Então eles não estavam se movimentando. Mas hoje em dia a gente já conhece que eles se movimentam. Né? O modelo de Thomson era muitas vezes ineficaz para explicar propriedades atômicas, como sua composição e organização, que foi um pouco discutido com o modelo atômico de Thomson, de Dalton. Esse ponto, essa limitação do modelo atômico de Thomson foi discutido por Dalton, por exemplo, que falava que cada átomo tinha diferença na massa, por exemplo, cada átomo de elemento diferente e tal. Thomson não pensou na massa, ele só pensou realmente nas cargas que esses átomos possuíam. Ele pensou que deveriam ser neutros, então deveriam ter cargas negativas e positivas. Partículas, né, menores que o átomo. Então, essa é uma representação do modelo atômico de Thomson. Eu trouxe ela porque eu vou utilizar ela na aula seguinte, do Rutherford. É uma representação, né, como se fosse uma massa, e esses pontinhos seriam os elétrons. Mas eles, se vocês perceberem, as bordas não estão com os elétrons, então não está uniformemente distribuído. Eu acho essa uma limitação para essa imagem que eu trouxe, mas vocês vão entender na próxima aula por que eu trouxe essa imagem.
E essa é outra representação, né? Então essa mostra um corte ali, né? Essa é do livro do Ricardo Feltri. Mostra um corte ali no átomo de Thomson, que dando a entender que os elétrons também estão dentro dele e não apenas na parte externa, né? E então essa massa azul maior seria uma grande massa positiva e cada uma dessas bolinhas seriam elétrons, beleza? Para finalizar, eu trouxe mais uma frase do Albert Einstein, que viveu nessa época ali de Dalton, Thomson e também um tempo depois, né? E ele tinha esses conhecimentos que daquela época. E ele falou a seguinte frase: a liberação da energia atômica mudou tudo, menos a nossa maneira de pensar. E realmente é verdade, do modelo de Dalton para o modelo de Thomson, apesar de terem sido muito próximos um do outro, né, alterou muito a forma de pensar a ciência, a forma de pensar o átomo, a forma de pensar a matéria, como ela era constituída. Então é bem interessante como isso mudou e Albert Einstein viveu nessa época, ele conheceu essas ideias quando elas estavam saindo. Então ele começou a. Isso também interferiu nos conhecimentos que ele trouxe pra gente hoje em dia. Bom, se você gostou, deixe seu like, comente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que estão estudando pelo PET também. Até a próxima aula e tchau, tchau!